Olá meus amigos, bem-vindos ao nosso canal Animal TV. Hoje vamos conversar sobre os crocodilianos. Esse grupo de animais já existe no nosso planeta há 130 milhões de anos. No passado existiam mais espécies do que hoje. Hoje no total são 23 espécies diferentes, entre crocodilos, jacarés e gaviais. E o Brasil está bem representado com 6 espécies. E é o que eu vou mostrar para vocês hoje, as 6 espécies diferentes de jacarés brasileiros. Vamos ver. Jacaré-açu. Também recebe o nome de jacaré preto. É uma das maiores espécies de crocodilianos do mundo. Chega a 5 metros de comprimento e existem relatos de jacarés azus com 6 metros. Tem a coloração escura quando adulto. Em alguns animais pode parecer quase preta. Possui faixas cinza ou marrom na mandíbula inferior, na parte de baixo da boca. Os animais mais jovens têm uma coloração mais clara em comparação com os adultos. Tem também faixas de cor branca ou amareladas nos lados do corpo. Sua cabeça é bem grande em comparação às outras espécies de jacarés. Sua boca também é enorme e bastante especializada para capturar suas presas. Caça peixes de diversas espécies e tamanhos, como bagres e piranhas. Também tartarugas, aves aquáticas, capivaras, preguiças, tatus e outros mamíferos. Cicatrizes em botos amazônicos sugerem que muitas vezes esses animais podem ser atacados por jacarés azus. Como em todas as espécies de crocodilianos, seus dentes são projetados para agarrar, mas não para mastigar. Então, eles geralmente tentam engolir suas presas inteiras depois de afogá-las ou esmagá-las. Presas grandes que não podem ser engolidas inteiras geralmente são armazenadas. Os jacarés escondem a carcaça na vegetação da beira dos rios. Eles esperam dias até a carne apodrecer, o suficiente para permitir que o jacaré morda e consiga engolir. Se reproduz na época seca do ano. As fêmeas constroem o ninho juntando folhas e galhos finos. Depois de botar seus ovos, ela fica vigiando o ninho até os filhotes nascerem. Isso demora cerca de 6 semanas. Elas botam até 65 ovos, mas geralmente entre 30 e 60. Eles só se reproduzem uma vez a cada 2 ou 3 anos. Como é uma espécie grande e forte, pode ser perigosa para as pessoas que vivem próximas dos rios na região amazônica. Existem diversos relatos sobre ataques. É um animal de hábitos noturnos. Sua cor escura o ajuda a se camuflar na escuridão da noite. E seus grandes olhos são especializados para enxergar melhor na escuridão da floresta. O tamanho médio das fêmeas adultas é de 2,80 m. Já os machos têm tamanho médio de 3,5 m a 4 metros e pesam aproximadamente 300 kg. E como eu disse, os machos mais velhos podem chegar a 5 ou 6 metros e superar facilmente os 400 a 500 kg de peso. Algumas pessoas dizem que já foram capturados jacarés azu com mais de 1 tonelada. Muitos predadores, incluindo várias espécies de peixes, mamíferos, répteis e até anfíbios, alimentam-se de ovos e filhotes de jacarés. Esses predadores podem ser lontras, ariranhas e aves aquáticas. Já os adultos podem ser caçados pelas sucuris e pelas onças pintadas. Existe um registro de um jacaré-açu adulto, medindo 3,80 m, que foi caçado por uma onça. O que não surpreende, já que nossa onça pintada é um predador fenomenal. Agora, jacarés-açu muito grandes, com 4 metros ou mais de comprimento, não têm predadores naturais. Devido ao tamanho, peso, pele grossa e imensa força, em alguns casos raros, os jacarés-açu podem predar uma onça pintada. Jacaré-paguá.
Pode ser encontrado em diversas regiões brasileiras, nos biomas Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e no Pantanal, com exceção na área mais central do Pantanal. Vive em ambientes com água limpa, fria e com corredeiras. Essa espécie de jacaré tem alta resistência a baixas temperaturas. O tamanho máximo desses jacarés é em torno de 1,5 m de comprimento total para os machos e 1,20 m para as fêmeas, mas já foram registrados animais com até 2,10 m de comprimento. Caçam principalmente peixes, caranguejos, moluscos, invertebrados como aranhas e insetos e também pequenos mamíferos, répteis e aves. As fêmeas constroem o ninho na beira dos rios e botam entre 13 e 22 ovos. Elas protegem os filhotes depois do nascimento por até 21 meses, quase 2 anos de vida. Jacaré-coroa. Vive em grande parte da Amazônia brasileira, principalmente em rios e igarapés. Por viverem em locais de difícil acesso, não se sabe ao certo a quantidade de animais que existem na natureza. Também é chamado de jacaré-curuá, curulana ou caimão de cara lisa. Gostam de viver em águas abertas e perto de cachoeiras de grandes rios, como os rios Madeira, Mamoré e Guaporé. Um estudo mostrou que esses jacarés podem se reproduzir até os 11 anos de idade para as fêmeas e 20 anos para os machos. Os animais jovens se dispersam para muitos locais, procurando lugar para viver longe de onde nasceram. Depois de adultos, se tornam mais sedentários e permanecem na mesma região por muito tempo. O tamanho médio desses animais é de 1,5 m. O tamanho máximo já registrado foi de 2,30 m, mas normalmente os machos raramente ultrapassam 1,70 m, e a maioria das fêmeas tem menos de 1,40 m de comprimento total. Além do Brasil, também encontrado na Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. Gosta de caçar principalmente animais terrestres que se aproximam dos rios, como pacas, tatus, cutias, preguiças e também cobras e lagartos. Em menor quantidade capturam peixes e outros animais aquáticos. As fêmeas constroem seus ninhos com folhas e ramos do chão da floresta. Seus ninhos medem aproximadamente 60 centímetros de altura e 1,50 m de diâmetro. Botam os ovos no final da estação seca, entre agosto e setembro, e a quantidade varia de 10 a 20 ovos. Os filhotes nascem entre os meses de novembro e janeiro. O período de incubação é um dos mais longos entre os crocodilianos, podendo passar os 100 dias. Geralmente constrói seus ninhos próximos de cupinzeiros. Eles podem ser muito importantes para manter os ovos saudáveis, já que controlam o calor e o frio, ou seja, a variação da temperatura durante os dias. Algo muito legal é que a temperatura de incubação dos ovos é que determina o sexo dos filhotes. Temperaturas mais baixas, entre 28 graus a 30 graus, produzem 100% de filhotes fêmeas. E temperaturas mais altas, iguais ou superiores a 32 graus, produzem 100% de filhotes machos. Jacaré-tinga. O nome desse animal tem origem indígena. Tinga significa branco em tupi. Isso porque ele tem dorso esbranquiçado. É também chamado de jacaré de óculos. Já em Portugal é conhecido pelos nomes de caimão de lunetas ou caimão almiscarado. Além do Brasil, vive também ao sul do México, América Central e Nordeste da América do Sul. Os machos chegam a medir entre 1,80 m a 2,5 m de comprimento e as fêmeas 1,40 m. Caçam peixes de diferentes espécies: rãs, sapos, cobras, lagartos, tartarugas, caracóis, aves aquáticas e mamíferos de pequeno porte. A época de reprodução começa na estação chuvosa. Assim como outras espécies de crocodilianos, as fêmeas constroem seus ninhos com folhas e galhos encontrados no chão da floresta. Podem botar entre 14 a 40 ovos, dependendo do tamanho da fêmea.
O tempo de incubação demora em média 60 dias. Ao nascer, os filhotes medem 20 centímetros de comprimento. Jacaré do Pantanal. Ele é um dos símbolos do Pantanal brasileiro, muito procurado pelos turistas que visitam a região. Pode ser observado em diversas regiões. Muitas vezes, grandes números de animais podem se concentrar no mesmo local, como uma lagoa ou margens de rios. Quando são filhotes, caçam principalmente insetos. Depois de um determinado tamanho, os jacarés do Pantanal passam a consumir crustáceos, camarões e caranguejos de água doce, e também moluscos, como lesmas e caracóis. Já na fase adulta, caçam animais vertebrados, uma dieta bem parecida com a das outras espécies de jacarés. Os jacarés do Pantanal habitam uma diversidade de ambientes aquáticos, conhecidos como baías, que são lagoas de água doce, ou salinas, lagoas de água salobra, também rios e brejos. Seu habitat natural fica nas bordas da Bacia Amazônica, em Rondônia, Bacia do Rio Paraguai, Pantanal do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além de Bolívia e Paraguai. O que mais assusta nesse animal é o tamanho de sua boca e a quantidade de dentes, entre 70 a 80 dentes bem afiados. Quando sua presa é pequena, ele simplesmente engole o animal inteiro. Já quando a presa é maior, ele segura pelas mandíbulas e sacode bruscamente até que se despedace. Depois ele levanta sua cabeça acima da água e lança a presa para poder engoli-la. Seus maxilares não se movem para os lados nem fazem movimentos mastigatórios. Já que engolem as presas inteiras, seu sistema digestório aproveita quase todas as proteínas ingeridas. As fezes dos jacarés não cheiram mal, e uma curiosidade bem legal é que elas se despedaçam com um simples toque. O alimento consumido afeta a digestão dos jacarés. A quantidade de pelos, escamas ou quitina de suas presas é fundamental na digestão. Tanto é que peixes e anfíbios são de rápida digestão, ao contrário de tartarugas, aves, mamíferos e moluscos, que têm uma digestão bem demorada. O período de reprodução ocorre no final da estação seca, quando o nível da água está baixo. As temperaturas altas e as primeiras chuvas incentivam as fêmeas a fazerem as posturas dos ovos. A corte, ou seja, o namoro desses bichos, é bem interessante. Ao entrar na água, o macho começa a rodear a fêmea em círculos cada vez mais estreitos. Ambos emitem ruídos e conservam o focinho fora d'água. As fêmeas do jacaré do Pantanal costumam fazer seus ninhos perto dos rios, riachos, lagoas ou áreas úmidas. Botam em média 30 ovos, em incubação de 60 a 75 dias. Os jacarés do Pantanal se deslocam na terra em grupos, principalmente na estação seca, entre os meses de agosto a dezembro. Eles formam uma fila indiana, distantes uns dos outros até 5 metros. O maior grupo observado em movimento terrestre foi de 50 animais. Foram registrados deslocamentos de até 11 quilômetros de um lago para outro. Jacaré do Papo Amarelo. Tem cor cinza esverdeada. Seu ventre e garganta são brancos ou amarelados. Seu focinho é largo e achatado. Podem chegar a 3 metros de comprimento quando adultos. E já foram registrados machos adultos com até 3,5 metros. Vivem em diversas regiões da América do Sul, claro, em locais próximos de água. Nas bacias dos rios Paraná, Paraguai, Uruguai e São Francisco, sendo comum desde o extremo leste do Brasil até o Uruguai. Também ocorre em ecossistemas costeiros, como manguezais. Tem uma mordida super forte, podendo partir o casco de uma tartaruga com extrema facilidade. Caça diversos animais, como moluscos, crustáceos, insetos, peixes, aves aquáticas, preguiças, tatus e outros bichos. Um dos seus alimentos principais são alguns caramujos transmissores de doenças nas populações ribeirinhas. Tanto é que nas regiões onde os jacarés foram eliminados, a incidência da doença chamada popularmente de barriga d'água é muito alta. O período de acasalamento ocorre de agosto a janeiro no Brasil, em janeiro no Uruguai e de janeiro a março na Argentina.
coincide com os meses mais quentes do ano, já que é necessário o calor do ambiente para a incubação dos ovos. A fêmea coloca em média de 20 a 35 ovos, e assim como as outras espécies de crocodilianos, ela vigia seu ninho e depois seus filhotes com muita coragem. Vive aproximadamente 50 anos. Apesar de ameaçados pelo aumento e expansão das cidades, pode ser encontrado em corpos de água urbanos nas cidades do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Florianópolis. E é isso aí, pessoal. Gostaram? Se você gostou, deixe seu like e seus comentários. E não se esqueça, se inscreva aqui no canal Animal TV e divulgue bastante. O canal está crescendo muito e eu agradeço a todos vocês. E eu quero ainda gravar muita coisa bem interessante sobre a natureza e sobre os curiosos animais. Tchau, turma! Até a próxima!